Olá, meus irmãos, meus amigos. Nós vimos as exortações de Deus através de Ageu. A palavra do Senhor veio através do profeta. Ela foi direcionada a quem? Primeiro aos dois maiores líderes que tinha, Zorobabel, a parte administrativa, o governador, e a Josué, o Josuá, a parte espiritual, o sumo sacerdote. Nós vamos ver que esses dois homens também erraram. Por isso que Deus mandou esta mensagem, a ira de Deus se acendeu. Mas, irmãos, nós vamos ver algo bom hoje. O povo temeu, o povo entendeu, ou pelo menos o povo viu a ira de Deus e disse: isso vem do Senhor, precisamos nos consertar. Vamos ver o verso de número 12? Diz assim, ó: então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus, as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus enviara, e temeu o povo diante de Deus. Só explicando para vocês quem era Zorobabel. Zorobabel nasceu no cativeiro. Zorobabel, ele é o remanescente da linhagem de Davi. Você encontra lá em Mateus capítulo 1, verso 12, verso 13, está lá o remanescente da linhagem de Davi. Zorobabel era neto, irmãos, Joaquim, que foi levado para o cativeiro em 597, algo assim, quando foi levado para o cativeiro. Ele era neto. Então, era um daqueles que deu a sequência, um da linhagem da casa de Davi. E o outro personagem que aparece aqui, Josué. Josué também, irmãos, Zorobabel era o governador. Josué, irmãos, era neto de Seraías. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 6, verso 14. Principal líder religioso, ele era o sumo sacerdote, este Josué. Então, para quem que vê a palavra desde o verso 1, através de Ageu, o profeta, vê, irmãos, palavra de Deus a Zorobabel e a Josué. Vamos relembrar assim para a gente uma passagem bem conhecida na Bíblia. Davi. Lembra quando Davi pecou? Você lembra, irmãos, quando ele acabou adulterando, ele acabou mandando matar o esposo da mulher que ele adulterou, um grande amigo, um homem que protegia a vida de Davi, ele mandou matar. Aí o profeta veio e contou uma historinha para Davi. Ele diz: olha, tinha um viajante passando, aí encontrou ali, tinha um homem rico, tinha um que tinha muitas ovelhas, mas tinha um que só tinha uma ovelhinha. E aí ele foi e mandou sacrificar a ovelhinha daquele, tomou a ovelhinha daquele. Davi ficou furioso quando ouviu a história. Davi disse assim: seja devolvido quadruplicado a esse homem que fez isso. Aí o profeta disse assim: é você, meu rei. Foi o Senhor. O profeta falar isso, irmãos, ele poderia morrer. Ele correu risco de vida. Davi era rei, podia mandar matá-lo. Mas não, Davi compreendeu. A função de um profeta não era fácil. Você ter que falar a verdade na hora que o povo está distante de Deus. Vivemos uma época, irmãos, imagina o nosso Brasil aqui. Você hoje corre o risco de gravar uma mensagem e a censura te derrubar. Você corre o risco de ensinar o que é bíblico. Um pastor estava sendo processado aqui no interior da Bahia. A igreja conhecida. Porque alguém da cidade lá, da igreja dele, entregou um folheto. E no folheto falava algo, a pessoa não gostou, foi lá e processou. Vivemos essa época. Agora, o profeta jamais poderia deixar de falar a verdade. Então cabe a nós, pastores, nunca deixar de falar a verdade, independente das ameaças ou independente das consequências que venham sobre nós. Mas nós temos que continuar com a verdade.
Aconteça o que acontecer. Daniel foi jogado na cova, Deus foi lá e o livrou. Jeremias foi jogado no poço. Nós temos tantos e tantos e tantos. José foi vendido, mas Deus foi lá e honrou todos os seus servos, todos. Então nós temos que confiar no Senhor. E quando chega a hora de morrer, como Pedro, como Paulo, como João, todos que chegou a hora, que venhamos morrermos na defesa da verdade. Que venhamos morrermos na defesa daquilo que é certo. Que venhamos, irmãos, morrer glorificando e exaltando o nome do Senhor. Não morrermos na mentira. Não morrer no medo, na covardia. Não morrer no recuo. Quem anda para trás é caranguejo. Deus nos ensinou a andar para frente. Prosseguir para o alvo. Essa é a nossa missão. Então toma muito cuidado. Quando a mensagem chegou a Zorobabel, filho de Sealtiel, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus, que ao ouvir esta mensagem hoje, ou o dia que você ouvir esta mensagem, quando ela for gravada aí, que você estiver assistindo, que você compreenda, se arrependa, ouça Deus, volte aos princípios, e Deus tem uma bênção especial para você. Mas se você provocar a ira de Deus, como dizem Caim, o pecado te achará. Ele jaz à porta. E se você não ficar com Deus, ele vai te encontrar. E o salário do pecado é a morte. Cuidado. O povo obedeceu, todos que estavam ali, tanto Zorobabel quanto Josué. A voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu. Não mandaram matar o profeta, mas ouviram. Assim como o Senhor seu Deus o enviara. Agora o finalzinho. E temeu o povo diante do Senhor. Que haja temor e tremor em cada um de nós, diante deste Deus criador dos céus e da terra. Este Deus soberano, todo-poderoso. Esse Deus único que pode tudo. Que haja temor e tremor de todos nós diante dele, único, de toda honra e toda glória. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, por esta noite, por essa gravação, ó Pai, e abençoa cada vida que assiste e ouve estas mensagens. Glorifica o teu nome, Pai eterno, e ajuda-nos a te servir em espírito e em verdade. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.